Fala, galera, boa noite. Iniciando nossa aula de NPJ Civil, Santa Cruz, dia 8/6. Fala, Edinho, sempre você, né, Edinho? Sempre você. Que paciência, Edinho. Caio, boa noite. Como estamos? Todos bem, creio eu. Oi, Bruna, Loren, Marlon. Fala, Eduardo. Bom, já perceberam que eu estou com o canino aqui dentro e que provavelmente terei que expulsá-lo, né? Sossega. Não adianta. Oi, Eduardo. Oi, professor. Tudo bem? Tudo ótimo, Sara. Tudo bem, graças a Deus. Vocês chegaram a pegar o materialzinho no Sigur? Pegaram? Tô colocando lá no grupo agora aí, professora. Valeu, eu tô tentando voltar a imagem aqui, peraí. Ai, Jesus. Já foi, eu coloquei lá no grupo lá, tá? Obrigada, querido. Você é sempre prestativo. Tá melhor hoje, Edinho? Sim, professora, tranquilo. Porque na última aula Passou bastante. Não. eu te achei abatidinho. Passou o baixo astral. Tem hora que bate a depressãozinha aí. Com certeza. Já foi. Todos nós somos passíveis disso, né? Exatamente. Não tem jeito. Mas nada que a gente não consiga dar um levante. Bom, gente, temos alguma dúvida com o material anterior? Nós já vimos que nós chegamos ao final do nosso material hoje. Hoje a gente vai falar sobre a questão da execução de sentença, né? E posteriormente as outras aulas, se não me falha a memória, são mais 2 pelo menos, antes da nossa P2, né? Nós trabalharemos caso concreto, assim como peça processual. E eu vou deixar sempre a critério de vocês decidir o que vocês querem. Se vocês querem peça processual ou se vocês querem caso concreto para as próximas aulas. Eu sempre digo que as duas coisas são importantes, né? Haja vista que na prova da ordem vocês encontrarão as duas situações. E em tese eu sempre dou um jeito de pegar questões relativas a concurso público ou questões relativas à ordem dos advogados. Então, o grau de dificuldade é o mesmo,
eu tento sempre deixar vocês, assim, esquentados, né? Quentes, para aquilo que vocês vão pegar pela frente. E vou deixar a critério de vocês a escolha das nossas últimas aulas, né? O que vocês vão realmente querer. Outra coisa muito interessante que eu queria falar com vocês é que eu tô vendo, já tinha falado, né, anteriormente, é verdade, mas eu acho que vai rolar essa avaliação online. Acho que vocês vão se sentir bem afinados com ela. Só que para isso a gente vai ter que combinar um horário, né, para que todos estejam no mesmo contexto, né? Porque o link vai surgir para todos. Então, como tem tempo estipulado, para que o link não se desfaça e depois o aluno não consiga mais efetuar a avaliação, a gente vai combinar um horário. Vamos predeterminar um horário para que possamos todos fazer, né? No mais, não temos novidade nenhuma. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um semestre, né? Sinto que estamos cansados, estamos meio abatidos. Eu, pelo menos, estou desde de manhã, eu ainda não defini se é bronquite, se é uma crise, né, de sinusite, sei lá. Tomara só que não seja Covid. Boa noite, Arthur. Entendeu? Mas eu hoje realmente não tô bem desde de manhã. Eu dei aula de manhã, não tava muito legal. E agora também eu não tô muito diferente. Tá doido? Então, qualquer dúvida que vocês tenham é só falar. Hoje eu tô quem tá meio caídadinho sou eu. Tô até com o rosto bem inchado aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham é só falar que a gente retorna a situação. Bom, todos de posse do material. Todos me ouvindo bem? Sim? Ok. Então, o que nós vamos fazer? Vocês viram que eu postei 2 casos concretos lá? A gente vai dar a matéria e depois a gente vai fazer... Boa noite, amores. A gente vai fazer o caso concreto ou a gente vai fazer o caso concreto e depois a matéria? Para mim, tanto faz. Eu acho melhor a matéria primeiro, né não? Sim. A matéria é curtinha, tá? Bem pequenininha, não vai ser cansativo para ninguém. Graças a Deus conseguimos chegar ao final do nosso material, né, gente? Missão cumprida, né? Isso é muito bom. Então, vamos lá. Para aqueles que trabalham já no fórum, porque eu sei que vários de vocês, né, estagiam e trabalham já em alguns escritórios, têm umas experiências, assim, bem íntimas já com o judiciário, provavelmente já devem ter ouvido, né, a questão do processo de execução e cumprimento de sentença. Toda essa situação, ela pode se dar de várias maneiras. Quando um processo chega ao fim e uma das partes da demanda, obviamente, terá que sucumbir, né? Ainda que parcialmente ou qualquer situação neste sentido, mas, obviamente, existe uma parte que sucumbirá, ainda que minimamente, mas isso ocorrerá. Então, em verdade, a execução de sentença, né, o cumprimento daquilo que ao final do processo ficou comprovado que uma das partes teria o direito de receber. Em verdade, quando a gente fala nessa situação, a gente sempre pensa em dinheiro, em pagamento de algum valor, né, a nível pecuniário. E não necessariamente tem que ser assim. Pode ser, boa noite, amores, pode ser uma execução de sentença de dar, né, de fazer, de não fazer. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, como também pode ser um valor, né, pecuniário juntamente com uma obrigação. Então, em verdade, a gente tem que ter em mente
que obrigações, elas não se referem simplesmente a questões pecuniárias, né? Então, vamos lá no nosso materialzinho. Processo de execução e cumprimento de sentença. Posteriormente, vocês desculpem, hoje a minha voz também não tá legal, como se ela tivesse muito boa nos outros dias, né? A gente tem cantor, tem músico dentro de sala de aula, e a gente falando uma piada dessa, né, Dinho? Então, vamos lá. Posteriormente, à fase de conhecimento, o juiz julga o processo e prolata a sentença. Bom, como nós já sabemos, a fase de conhecimento de um processo é aquela fase inicial, onde as partes vão, tanto de um lado quanto de outro, expor toda a sua situação, seja ela positiva ou negativa, juntar também as provas, toda a documentação referente ao alegado, para que o juiz tome o conhecimento daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo debatido em um processo. Então, fase de conhecimento é exatamente o que o nome nos permite entender. É a fase em que o juiz vai tomar conhecimento de tudo aquilo que está sendo demandado, para que ele se convença, dentro do propósito do processo e da verossimilhança, né, do alegado, qual das partes realmente sucumbirá ou não. Tal sentença põe fim à fase de conhecimento, gerando um título que, por requerimento da parte, será objeto de execução judicial. Hoje, o novo CPC reconhece a execução judicial como cumprimento de sentença. Então, observem que quando a gente fala de um cumprimento de sentença, em tese, nós estamos falando de uma execução judicial. E eu estou falando judicial, não extrajudicial, tá? Então, tudo que advém da finalização de um processo de conhecimento, da decisão de um juiz e de um juízo, tudo que vem posteriormente a uma sentença é entendido como uma forma de cumprimento de sentença. E, neste sentido, gera um título, né, a nível judicial. E por isso tem que haver a execução judicial. Do ponto de vista clássico, no processo de conhecimento, há dúvida quanto ao titular do direito. Como nós falamos aqui, no início, processo de conhecimento, o juiz só está começando a entender as coisas que aconteceram ali naquela situação. A chamada crise de certeza. Onde eu estou, Senhor do céu? Aqui. Ao passo que no processo executivo, não há dúvida quanto ao direito, mas sim problemas quanto ao cumprimento do referido direito. Portanto, a crise de inadimplemento, tá? Então, essa chamada crise de certeza é exatamente por quê? Porque o juiz ainda não sabe que atitude tomar, ele tem que avaliar, né? Ele tem que se convencer daquilo que está ali. E a partir de então, quando ele prolata uma sentença, ele prolata uma sentença baseada em um inadimplemento qualquer. E no caso, quando a gente fala do cumprimento do referido direito, a gente está falando exatamente de um inadimplemento. Até aqui tranquilo, gente? Eu tenho falado muito isso, vocês me perdoem eu ficar perguntando toda hora se vocês entenderam, se tá tranquilo, porque realmente é preocupante, né, a gente passar a matéria e ninguém tem entendido nada. Então, eu peço a vocês que se manifestem. Tá tudo tranquilo? Tá dando para entender numa boa? Tá bom, vou entender isso como um sim. Ok. Há que ser ressaltado que o processo de execução não tem por objetivo discutir quem é o titular de determinado direito, mas sim
efetivamente buscar o adimplemento de determinado direito já previamente estabelecido, porém não cumprido. Porque quando chega um processo de execução, gente, obviamente as pessoas já sabem quem tem que arcar com determinada situação. Não existe mais dúvida quanto a quem tem o direito ou quanto a quem não tem, né? Finalizou-se, já sentenciou-se. Agora é só executar. Daí se percebe que a finalidade do processo de execução é a satisfação do direito do autor, que na execução recebe o nome de credor ou, de forma mais técnica, de exequente. Professora, por que ele é o autor? Por que o autor é que ganhou a demanda? Não necessariamente. Mas para um processo de execução, quem foi o vencedor no processo de conhecimento, a quem o juiz vai obrigar a ter a arcar com a sua obrigação, não arcará se o autor, aquele, quando a gente fala autor neste sentido, está se referindo à pessoa que ganhou efetivamente o processo, ele só receberá se ele se manifestar. Por isso, ele será o autor de um processo de execução. A partir da Lei 11.232, de 2005, a execução de sentença passou a se dar como uma fase final do processo de conhecimento, não mais como um processo autônomo, porque era, entendeu? Você tinha o processo de conhecimento, ele se finalizava, e depois, se a pessoa não arcasse com a sentença que foi interposta, né, prolatada, imediatamente o advogado da parte tinha que entrar com outro processo para poder executar aquilo que o juiz já tinha obrigado a parte a acatar. Hoje não mais, a partir de 2005, isso não mais acontece. Essa questão do adimplemento, né, da execução de sentença ocorre dentro do processo que a gente chama inicialmente em fase de conhecimento. Ao final dele prolatar a sentença, o juiz, após prolatação de sentença, indicará o prazo determinado para que o autor possa se manifestar ou não, tem maluco para tudo, né? Mas, em regra, a pessoa se manifesta, obviamente, até porque ela ganhou o processo, e ela se manifestando, ela facilmente executará aquilo que o juiz ordenou, né? Então, não mais como um processo autônomo, esta fase é denominada na lei como cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença é uma nova fase do processo. Essa unificação é conhecida doutrinariamente como processo sincrético, gente, onde nada mais é do que a mistura, né, do processo de conhecimento e de processo de execução de sentença dentro de um mesmo procedimento. Todas as demandas que possuem em seu bojo intrínseca e concomitantemente cognição, que é o processo de conhecimento, como eu acabei de falar para vocês, e execução, o qual mistura ambas as fases em um único processo, fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença, tá? No mesmo procedimento, não há necessidade nenhuma de um processo autônomo para tal situação, como antes do ano de 2005 acontecia. A vantagem do processo sincrético é evitar duas situações. Antigamente, o devedor era citado para a fase de conhecimento e, após a sentença, ele deveria ser citado novamente para o processo de execução. Olha que loucura, né? Cadê a economia processual? Cadê a celeridade processual, né? Então, isso tudo complicava muito o judiciário. Com a unificação do processo na fase de cumprimento de sentença,
O devedor é apenas intimado para o quê? Efetivar o pagamento, mais nada, tá? Essa intimação pode ocorrer tanto na pessoa do devedor como na pessoa do advogado. Assim, as próximas comunicações com o devedor se darão na pessoa de seu patrono. Apesar de ser um único processo, as fases não são automáticas, como eu também já havia falado para vocês, né? É necessário que o credor que teve seu crédito reconhecido em sentença peticione requerendo o cumprimento da sentença e a intimação do devedor para o pagamento em 15 dias. Ou seja, você há de provocar o devedor para que ele se obrigue a cumprir aquilo que foi sentenciado contra ele. Caso isso não ocorra, provavelmente este ficará no prejuízo. Até aqui tranquilo para vocês? Está dando para compreender? Bacana? Beleza. Portanto, a fase de cumprimento de sentença só se inicia com o requerimento do credor. Nesse requerimento deve-se apresentar o cálculo da dívida, que será matéria de impugnação pelo devedor. Esse cálculo da dívida, em tese, ele tem que estar uma dívida líquida, né? Porque facilita muito saber quanto é. Em verdade, quando a gente fala ali que será matéria de impugnação pelo devedor, é porque pode ocorrer uma impugnação. Vai que ele não concorde com os valores que ali estão, tenham juros excessivos ou qualquer coisa nesse sentido, ele pode impugnar aquele cálculo apresentando um novo cálculo, que também pode ser questionado por nós, tá? Não necessariamente o será, mas pode. Prazo para o cumprimento. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, como eu falei com vocês, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa também, aquela que é inquestionável, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, geralmente há. Parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, que é o 523, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Essa é a melhor parte, né? Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Nada mais natural, né? Por isso que é sempre bom a gente estar aí falando um contador por perto. Fala, caramba, professora, a senhora não sabe fazer isso? Olha, eu não vou falar para vocês que eu sou uma expert no assunto, mas confesso que conta até sei fazer, mas que detesto. Então, a gente está falando de coisas, às vezes, muito simplistas, mas, às vezes, também extrapolam a condição técnica da advogada, entendeu? Então, eu gosto sempre de ter como parceria aí um cara que saiba o que está fazendo em termos financeiros. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O prazo para o devedor efetuar o pagamento é de 15 dias a contar da intimação. Caso o pagamento não seja efetuado, é incidido uma multa de 10% e, como novidade no novo CPC, é cobrado ainda mais 10% de honorário também. Assim, os honorários são cobrados nas duas fases,
10% na fase de conhecimento e mais 10% na fase de cumprimento de sentença. Que maravilha, né? Que maravilha. Eu diria que esta é a melhor parte. Ai, que dificuldadezinha de respirar. Assim, a parte final do processo de conhecimento regula o cumprimento de sentença, que é adimplemento do título judicial. Quando o juiz sentencia, ele gera um título executivo judicial, tá? Ou melhor, basta um título judicial, porque é proveniente do judiciário, é proveniente de uma sentença. Então, vocês ouvirão falar muito nisso. Quando vocês ouvirem falar disso, vocês já sabem que a pessoa de posse de um título judicial, ela já acabou de sofrer uma sentença em relação àquele mesmo título. Ao passo que o processo de execução é tratado em outro livro do Código. Ué, professora, então a execução não é só essa, tem outra? É, tem outra sim. Nós temos outro tipo de execução que nós vamos ver, né? A execução autônoma, que geralmente ela é efetuada por título extrajudicial, não aquele que é proveniente de uma sentença, mas aquele que é proveniente de um acordo de vontade entre duas partes ou mais, né? Apesar de estarem em livros distintos, existem inúmeras semelhanças entre cumprimento de sentença e execução. Porque o cumprimento de sentença não deixa de ser uma forma de execução, mas é uma execução a título judicial. É uma execução de um título judicial. Por isso, por questões didáticas, opta-se por tratar dos dois assuntos em sequência e não separadamente. A fase do cumprimento de sentença, inserida no final do processo de conhecimento, título 2 do livro 1 da parte especial do CPC, regula o inadimplemento de uma obrigação decorrente de uma decisão judicial, ou de forma mais ampla, de um título executivo judicial. Meu povo, até aqui perfeitamente entendível? É? Ok. Ok. Essa mudança veio devido à quantidade de trabalho do advogado, que terá que trabalhar novamente na fase de cumprimento de sentença. Assim, caso o devedor não pague no prazo de 15 dias, haverá um aumento de 20% do valor da dívida. Acho que ele não ia ficar muito feliz, né? Então é melhor pagar, não é isso? É permitido ao devedor efetuar o pagamento parcial. No entanto, sobre a diferença não paga, é incidida uma multa de 10% e os 10% também de honorários advocatícios. O cálculo da dívida deve ser com atualização monetária e seguindo as regras do artigo 524 do CPC. Se eu sou vocês, eu sempre falo isso, eu vou lá e anoto, né? Passo um verdinho nesses artiguinhos, que são artigos muito badalados, que vocês utilizarão para o resto da vida. Por sua vez, o processo de execução, livro 2 da parte especial do CPC, regula o inadimplemento de uma obrigação decorrente de um título executivo extrajudicial. Portanto, o panorama é o seguinte, aí eu botei essa tabelinha aí para vocês, ó. Formas de execução e requisitos. Processo de execução, processo autônomo. Inadimplemento, mais título executivo extrajudicial. Cumprimento de sentença, parte final do processo de conhecimento. Inadimplemento, mais título executivo judicial. Olha só. É simples assim. Professora, então,
Quando a senhora fala cumprimento de sentença, não é uma forma de execução? É. Mas é uma forma de execução a nível de cumprimento de sentença. Quando a gente utiliza esses termos, a gente está se referindo a um título executivo judicial. Aquele que o judiciário, que o juiz, Estado juiz, lhe concedeu. E isso é para ser cobrado no mesmo processo que iniciou-se o processo de conhecimento. Já quando a gente fala processo de execução, processo autônomo, ele, em regra, nada tem a ver com uma sentença, e sim com uma questão autônoma de uma relação entre, geralmente, duas partes que, por vontade mútua, pactuaram por alguma coisa, como, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, é um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial, porque não adveio de uma sentença, pode ser executado autonomamente em um processo, porque você já possui um título extrajudicial, sim, mas você o possui e ele, da mesma forma, possui validade. Ele pode ser questionado? Qualquer coisa no judiciário pode ser questionada, tá? Não muda nada, obrigada. Não muda nada. Assim como você pode apresentar os valores e os seus valores serem impugnados. Então, se nós observarmos, tudo no judiciário pode ser questionado. Isso não é problema. Então, tanto faz um título judicial quanto um título extrajudicial, ele pode ser questionado a qualquer tempo, a qualquer momento. Dúvidas quanto a essa situação, meu povo? Ou deu para ficar claro, límpido para vocês isso? Claro? Para todos, gente, porque isso é importante, né? Isso é uma coisa que vai acompanhar a vida de vocês. Eu sempre falo isso, né? Acho que todos os professores falam isso para vocês. Que a gente até gosta de penal, né? Mas a gente casa com civil. Então, no meu caso, não. Eu fui muito feliz. Eu gosto dos dois e casei com os dois. Não, é verdade, Edinho. É verdade. Eu gosto muito dos dois. Atuo muito mais na parte criminal, né? Mas gosto muito da parte civil também. Então, eu sou uma pessoa feliz naquilo que eu faço. Entendeu? Porque realmente é complexo demais, né? Mas claro para todo mundo, né? Então, vamos lá. Essas são as premissas para atender ao quadro executivo do processo civil brasileiro. Apesar de serem sistemas distintos, por vezes o procedimento a ser observado no processo de execução é o mesmo relativo à fase de cumprimento de sentença. Não tem grandes diferenças, a verdade é essa. O BS, vale a pena ressaltar que a via executiva atualmente está voltada para a satisfação de quem? Obviamente, do credor, que é detentor de um título executivo extrajudicial, não mais se admitindo a execução de título judicial devido à reforma causada pelas leis que nós já comentamos aqui, né? Salvo exceções. Segundo Humberto Teodoro Júnior, o título executivo por excelência é a sentença condenatória. Simplificou tudo, né? Se o cara tá condenado, ele tem que pagar, ele vai chorar na cama que é lugar quente. Isso só não ocorrerá se o exequente, né, abrir mão de tal tarefa. Que eu acho muito difícil, né? Só se um avião cair na nossa cabeça, né? Com essa afirmação, pode-se concluir que deverão ser considerados títulos executivos judiciais os títulos provenientes de processo, das condenações, das sentenças, né? Que tenham o escopo de garantir o poder coercitivo da sentença.
consoante o doutrinador, a autoridade da coisa julgada. Olha que maravilha, né? Então, para esse grande jurista, né, ele entende que a partir do momento que a pessoa foi condenada, sentenciada, ela já está fadada ao pagamento. Em tese, sim, né? Mas você que não provoca isso, não. Os títulos executivos judiciais estão elencados no artigo 515 do Código de Processo Civil. Aí eu coloquei ele aí para vocês, né? A sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Como eu falei lá no início, a gente não pode entender, né, como uma questão de título executivo judicial, uma execução de sentença só a nível pecuniário. Não seria adequado a gente falar isso, né? A sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença homologatória de conciliação ou de transação, ainda que inclua matéria não oposta em juízo, a sentença arbitral, que ainda é muito discutida, né? Ela não é aceita pacificamente como uma forma de título executivo judicial. Grandes juristas entendem isso ser uma afronta. Eu, particularmente, também, mas o que eu posso fazer, né? O acordo extrajudicial de qualquer natureza homologado judicialmente, neste eu realmente acho que deva ser procedimento correto, porque se foi homologado, né, cabe literalmente à vontade das partes. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. E agora a questão do título executivo judicial. A gente tem que ter em mente que tem um intuito, né, de possibilitar que uma parte entre com uma ação forçando a execução em juízo, tendo assim o Estado o direito de intervir no patrimônio alheio, que seria o patrimônio do devedor, para que assim o credor tenha como pagamento aquilo que lhe é devido, a sua satisfação, né? O seu direito, que não necessariamente, como a gente sabe, precisa ser pecuniário. O título executivo tem como função a de autorizar a execução, pois fixa seu objeto, sua legitimidade e seus limites de responsabilidade, sendo dividido, como vimos, em judicial e extrajudicial. Judicial, aquele que advém de uma sentença, né, ao final de um processo de conhecimento, gerando-se assim um processo posterior de execução. E o extrajudicial, aquele que advém de uma vontade das partes, né, de um acordo efetuado muitas das vezes, um acordo não homologado até, mas que se reserva ao direito da projeção de um título executivo extrajudicial que possui validade, tá, gente? E esse título não pode sumir de maneira nenhuma, senão não há como efetuar a cobrança. O primeiro é extraído da sentença condenatória prolatada no processo de conhecimento, só está repetindo aquilo que eu já falei, enquanto que o extrajudicial é reconhecido fora da tutela do Estado, ambos executados no processo de execução. Gente, eu sei que essa matéria é uma matéria assim pesadinha, né, chatinha, também não é das minhas favoritas, mas eu diria para vocês assim, ó, deem uma relaxada, porque não tem como ser advogado sem ela, entendeu? Eu diria assim que, dentre todas as teorias que a gente aprende na faculdade, a prática é o que nos reserva realmente o nosso futuro, né? A junção de ambas é que fazem de você um profissional reconhecido, né, respeitado
Então tenham paciência com essa parte da matéria de vocês, porque não é para mim, gente, é para vocês. Então, os títulos executivos judiciais e extrajudiciais estão previstos, respectivamente, no artigo 515 e 784 do CPC brasileiro. O título executivo extrajudicial é aquele onde a execução opera-se através do processo de execução autônomo, independentemente de uma sentença anterior, né? Onde o CPC prevê em seu artigo 784 alguns títulos extrajudiciais reconhecidos, né? Como a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Então, só para que vocês tenham conhecimento de alguns títulos extrajudiciais, eis que estão aí para vocês. No mais, nossa matériazinha acaba aqui agora, né? Graças a Deus. Demonstração de eficiência dos meus alunos, porque o entendimento desse material parece simplório, mas não é. Depende muito mesmo da dedicação de todos vocês, não só da compreensão em si, né? Mas da dedicação e do comprometimento, porque esse comprometimento hoje, nesses 6 meses iniciais do nosso material, é comigo, mas futuramente é só com vocês. Então, eu me coloco à disposição para toda e qualquer dúvida que eu puder sanar. E não sei se vocês observaram, mas eu deixei 2 casinhos concretos. Cadê a nossa representante de turma? Ela não tá aí hoje, não? Tô sim. Cadê você, Loura? Tô aqui. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Ô mãe é nome doce, Vanessa. Normal. Normal, né? Se cada vez que a gente ouvisse mãe ganhasse 5 pratinhas, a gente tava bem. Verdade. É isso aí, gente. Então, Vanessa, eu comentando aqui, provavelmente você ouviu, né? Nós chegamos ao final do nosso material. Obviamente, eu não estou dando tchau para vocês, que até porque eu não daria esse mole para vocês. Mas de quanto tempo vocês precisam para esses 2 casos concretos, cada um dotado de 2 perguntas, para que a gente possa fazê-los hoje e ainda corrigi-los hoje? Porque eu sei que se eu deixar para vocês corrigirem semana que vem, muita gente nem faz. Então, eu gostaria realmente que vocês... Sara, é verdade. Que vocês dissessem para mim, professora, a gente precisa de 15 minutos para cada um, de 20 minutos para cada um. São vocês que vão me dizer. O que vocês acham aí? Ops. Entrem num consenso. Usem o celular de vocês, que eu sei que vocês usam pra caramba. Sara tá rindo de quê, Sara? 1 hora? É sério? Ninguém mais fala, não? Eu quero ver vocês ficarem quietinhos quando eu falar assim pra vocês. De quanto tempo vocês vão precisar para responder essas questões aqui online, valendo a P2 de vocês? Gente, já pensou? Aí vocês vão falar assim, 3h30. Aí eu vou falar, nem pensar. Vocês são muito rápidos. Nessa hora, Deus vem até fazer uma visita pra gente, né, Vivi? Gente, olha só. São 2 casos concretos com 2 perguntas cada uma. Tentem, pelo menos, fazer de forma
Assim, peguem o material de vocês, abram um código, antes de vocês irem pesquisar na internet, perguntar um ao outro, o que você colocou? O que você colocou? Tentem realmente solucionar. Vejam qual é, porque na prova da ordem é isso que vocês vão ter que fazer. Olhem o tema que está proposto no caso concreto. Vá no índice. Muito rapidamente vocês vão encontrar alguma coisa sobre o assunto e basta vocês correrem os olhos no artigo, nos artigos que ali estão, e eu não tenho dúvida que vocês acharão uma resposta muito rapidamente para aquilo que vocês estão precisando, tá? Então me digam vocês, agora é sério, quantos minutos nós precisamos para responder isso aí? $40? Todos concordam? 40 tá bom? 20 minutos para cada caso concreto, 10 minutos para cada questão, é isso? Beleza. Então, neste momento, são 10 para as 7. Quando for 7h30, nós estamos de volta aqui, é isso? Beleza. Então, não desloguem, por favor, porque nós temos que corrigir isso. 1h? 1h ou 40 minutos, gente? $40? Ah, Arthur, tu deixa de coisa, hein? Vamos lá então, gente. Então, estaremos aqui às 7h30 de volta para fazer nossa correção, viu? Beijo, até daqui a pouco.